Nas últimas 4 vezes que isso aconteceu com o petróleo, os mercados sofreram bastante. Agora, quero te dar um contexto aqui, porque em situações como essa, as pessoas vão dizer que a história sempre se repete e a história pode muito bem se repetir. E você precisa ter essa informação, você precisa ter o contexto. Você precisa entender o que está acontecendo para ter as informações certas e tomar decisões sobre sua carteira. As apostas não poderiam ser muito maiores. Trump realmente pisou na bola aqui e está estragando tudo? Será que isso vai sumir aos poucos e não será o problema que muitos pensam? Temos muitos dados para analisar no vídeo de hoje. Então vamos direto ao assunto para trazer valor para vocês. Se o Estreito de Hormuz continuar fechado, o preço real do petróleo pode chegar perto dos picos anteriores. Você pode ver aqui que os picos anteriores do preço do petróleo estão relacionados a diferentes grandes eventos que aconteceram. Aqui, a Guerra do Yom Kippur. A Revolução Iraniana e a Primeira Guerra do Golfo ocorreram. Já a Segunda Guerra do Golfo teve pouco impacto no preço do petróleo. A demanda disparando devido aos mercados emergentes aqui. Certo, o boom do xisto nos Estados Unidos aqui. E a invasão em grande escala da Rússia aqui e, claro, a situação atual aqui. Diversos fatores importantes influenciaram os mercados de petróleo. Agora, vale a pena lembrar disso. Eu tenho um gráfico para mostrar para vocês em um segundo que é muito, muito importante. Certo? A mídia de Israel relata que Trump está planejando tomar o controle do Estreito de Hormuz à força, enviando um novo grupo de porta-aviões para a região enquanto falamos, provavelmente a poucos dias de distância. As apostas aqui são enormes. Se o Estreito de Hormuz permanecer fechado e o petróleo não puder fluir livremente, estamos falando de milhões e milhões de barris por dia sendo interrompidos. Houve várias pequenas histórias paralelas aqui. Bangladesh agora pode movimentar petroleiros por lá. Bangladesh pode virar um grande exportador de petróleo com um mercado paralelo? É possível, com certeza. Essas coisas acontecem, mas levam um tempo para se organizar. Certo. E claro, tomar o controle do Estreito de Hormuz não é algo tão fácil, porque isso exige colocar recursos navais dos Estados Unidos no Estreito, onde eles poderiam basicamente virar alvos fáceis para drones e mísseis iranianos. O Irã provavelmente adoraria isso, certo. E escoltar petroleiros pelo Estreito de Hormuz é uma tarefa cara e arriscada, que não resolve totalmente a crise do preço do petróleo, mas pode reduzir significativamente os preços do petróleo. Olha só, Brent hoje $103, o barril. Claro, vimos o grande salto para $120 aqui, com os temores iniciais na segunda-feira, 9 de março, depois teve uma grande queda. Agora estamos subindo novamente de forma constante na última semana, acima de $100 por barril. Esses não são números bons. Então, a esse preço por barril, a economia global sente uma pressão significativa. Agora, esses não são números de recessão global. Esses não são números de depressão global. Mas muitos analistas importantes e ministros do Golfo e coisas do tipo estão dizendo que o petróleo pode chegar a 150 por barril, a menos que essa situação se resolva muito rapidamente. Com o petróleo a $150 por barril, estamos falando de devastação econômica. Uma recessão global provavelmente entra em cena nesse cenário. Já vimos os preços da gasolina subirem para quem dirige carro a gasolina. Tesla na frente, aliás. Ei, ha. Se você dirige um carro a gasolina, percebeu que encher o tanque ficou bem mais caro. A escassez de petróleo já é visível em lugares como a Tailândia, onde há racionamento de quanto combustível pode ser comprado ou abastecido. Isso já está acontecendo, há uma grande interrupção. Mesmo que tudo voltasse ao normal amanhã, o que parece improvável, ainda levaria semanas para resolver essa interrupção. Certo? Implicações importantes aqui. Nas últimas 4 vezes que isso ocorreu, o título do vídeo faz sentido. Agora você entende o contexto e o gráfico inicial. Você pode ver aqui, lá em 2022, certo, os mercados atingiram o topo em janeiro. Em fevereiro, Rússia-Irã, o conflito entre Rússia e Ucrânia estourou. Os preços do petróleo dispararam, como você pode ver aqui.
Agora, aqui está o contexto. Os mercados já estavam em correção e o Fed já havia iniciado o aumento dos juros. Isso não ocorreu isoladamente, nem foi apenas por causa do petróleo, que inclusive voltou a cair rapidamente. Então não foi necessariamente uma questão do petróleo, embora o petróleo realmente tenha disparado naquele momento específico. Veja, em outubro de 2018, houve um grande aumento nos preços do petróleo. Os mercados corrigiram para baixo até atingir o fundo do mercado de baixa em dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Certo, aqui de novo, isso foi em 2011. Tivemos um grande aumento nos preços do petróleo, como você pode ver bem aqui. Agora, os mercados naquela época realmente enfrentaram uma correção bastante acentuada. Aqui, este é o S&P 500, que caiu cerca de 20% em 6 meses. Isso ocorreu porque os preços subiram e ficaram altos. Muito importante, eles continuaram altos, porém cerca de um ano após o choque inicial, apesar dos preços do petróleo ainda elevados, os mercados começaram a se recuperar. Os preços das ações subiram, certo. As criptomoedas eram novas demais na época para ter impacto. Não dá para afirmar o que o Bitcoin fez naquele momento, pois era um ativo muito jovem para dizer que seguia o preço do petróleo. Você pode ver, em 2007, certo, os mercados atingiram o topo aqui. O petróleo atingiu o topo em junho de 2008. Após isso, o mercado despencou. Porém, não dá para analisar a situação isoladamente. É fácil dizer que o petróleo subiu e, por isso, tudo piorou. E é por isso que o crash do mercado de ações aconteceu. Não, o crash do mercado de ações aconteceu por causa de empréstimos ruins, Lehman Brothers, CDS e todo o resto dessas besteiras. O petróleo foi só a cereja do bolo depois. Certo. Também podemos observar situações semelhantes em que os picos do petróleo coincidem aproximadamente com os topos do mercado. Então, não há garantia de que este será o caso em que, novamente, veremos o preço do petróleo subir e os mercados sofrerem uma queda catastrófica. Em agosto de 2000, quando a bolha das .com estourou, os preços do petróleo estavam altos, mas a questão era sobre os mercados, não sobre o petróleo. Uma crise de petróleo mais parecida no Oriente Médio seria a Guerra do Golfo você pode dar um zoom no gráfico aqui, a Guerra do Golfo em 1990, certo? Os mercados atingindo o topo aqui. Eles caem 20% em 4 meses. E então, cerca de 4 meses depois, os mercados já começam a disparar novamente, quando as pessoas percebem que talvez a crise não seja do tipo que pensávamos que era. Na Revolução Iraniana, os preços do petróleo dispararam e houve uma forte correção nos mercados que durou anos. Ok, então veja, o ponto principal que quero que você entenda aqui é que, se os preços do petróleo caírem muito rapidamente, se o conflito se resolver relativamente rápido e o petróleo voltar para menos de $, o barril, provavelmente os piores cenários não vão se concretizar. Se as interrupções no preço do petróleo continuarem e o preço subir significativamente acima de $100, o barril, digamos, para 150, então a probabilidade de um crash no mercado de ações se torna muito alta nesse cenário. Não há garantias. É assim que as coisas acontecem, mas esse é o risco que estamos analisando aqui. Atualmente, porém, hoje, os futuros do S&P 500 estão em alta. Os mercados de ações continuam se recuperando apesar do medo e da incerteza. Podemos até ter um impulso de amplitude Zweig se aproximando. Banana postou isso, o impulso de amplitude Zweig está no meio do caminho. Espero que o gráfico esteja atualizado. Lembrando que ele deve atingir 0,6 na parte inferior, que é o limite superior em até 20 dias ou 2 dias e meio. Então, se isso acontecer, o que é claro que exige algum tipo de resolução, talvez as escoltas pelo estreito sejam suficientes. Então, nesse cenário, os mercados provavelmente vão se recuperar. E essas crises anteriores podem não ser os melhores indicadores. Novamente, muitas das crises que tivemos já envolveram situações no mercado de ações, aumentos nas taxas de juros, swaps, de inadimplência de crédito, todas essas outras coisas acontecendo em segundo plano. O petróleo não foi o gatilho para a queda, diferente de 1990 ou 1980, quando ele foi o gatilho para a queda. Certo, o contexto é importante.
Ei, mas vocês sabem qual é a verdadeira questão, pessoal? Duna 3 está chegando. Agora, será que é coincidência que Duna 1 e Duna 2 foram anunciados aqui e aqui? Duna 3 foi anunciada aqui. Talvez estejamos nos preparando para a maior alta das nossas vidas. É um gráfico real. É um gráfico real que alguém compartilhou, pessoal. Não faço as regras, é assim. Agora, falando sério, vamos ver alguns gráficos. Essa é a principal informação que precisam saber. Vamos dar uma olhada nisso. Então, minha posição long de hype ainda não foi realizada. Nós já movemos o stop loss para o preço de entrada de $39, certo? Agora estamos no preço de entrada para isso. Se a gente ver uma reversão e eu for estopado nos $39, não perco dinheiro nenhum. Tá tranquilo. O alvo de take profit ainda é $50 para esse camarada aqui. Beleza, então ainda estamos na operação. Ainda estamos mandando ver. Vamos ver o que acontece. Se quiser operar comigo na BitUnix, use o link abaixo para se cadastrar. Lá pode comprar nas altas, vender nas quedas. Eles oferecem moedas e liquidez. E o principal, a BitUnix está disponível para todos, em qualquer lugar, até para você. Beleza! Então dá uma olhada, o link está aí embaixo. Aí você se cadastra usando esse link e pode ganhar até $400 de bônus de depósito. Então, deposita $1.000 para receber $200 de volta. Deposita 2.000 e coloca $400 em dinheiro de volta na sua conta. Caramba, isso é um baita negócio. O link está aí embaixo, vai lá conferir. Muito obrigado. Então, hype. A gente rompeu aqui. Quero só reforçar o motivo de eu estar comprado em hype agora. A gente saiu desse intervalo aqui. E o próximo alvo lógico é essa faixa dos $50 bem aqui. Por isso que coloquei meu take profit. Coloquei lá. Se a gente sair no 0 a 0, tudo bem. Eu aceito isso, de qualquer forma, vai ficar tudo certo. Ou eu não ganho nada, ou eu ganho uma grana muito boa se a gente conseguir chegar nessa marca dos $50. Essa é a ideia simples agora. Beleza. Bitcoin está bem no topo do seu canal atualmente. Precisamos ver o preço romper de forma convincente essa linha laranja superior. Se isso não acontecer, aumenta o risco de voltarmos para tocar ou chegar perto da parte de baixo. Linha laranja inferior. Ok, eu sei que temos grandes compradores, sei que o Saylor está comprando, sei que os ETFs estão comprando, todo esse tipo de coisa. Os touros precisam agir e nos levar acima da linha laranja superior. Caso contrário, com o caos, podemos ser puxados de volta para a parte inferior do canal. Ok, você quer que a gente permaneça no canal. Se rompermos abaixo dele, as coisas podem piorar rapidamente. Ok, MicroStrategy 150. Vamos! Acho que devo comprar mais antes de subirmos da média móvel exponencial de 200 semanas. Essa é uma grande zona de valor. Se o Bitcoin se mexe, isso aqui se mexe ainda mais forte. Saindo de um território épico, histórico e extremamente sobrevendido aqui, quando basicamente todo mundo dizia que a MicroStrategy estava morta. Saylor é um idiota. Tudo vai a zero. Bem, aparentemente não foi a zero. Esse cenário é interessante para a MicroStrategy. Compartilho o gráfico semanal, pois vejo como uma aposta de longo prazo, não para day trade. Isso é um swing trade para, você sabe, 1 ano ou 2 anos, ok? E eu posso continuar comprando mais enquanto estivermos abaixo daquela média de 200 semanas, porque provavelmente é uma zona de valor para comprar, na minha opinião. Não é um conselho financeiro para você? Não, não é isso que fazemos por aqui. Eu só compartilho meus movimentos. Você pode considerar minhas opiniões pelo valor que elas têm para você. De qualquer forma, dê uma olhada aqui. Circleman. Ah, você sabe, o engraçado é que a gente falou da Circle quando estava a $80 lá no Discord, no link do Inner Circle que está aqui embaixo. No nosso boletim gratuito, era só assinar para receber esse sinal incrível. Eu comprei? Não. Lark Davis? Lark Davis, você tem toda a sua equipe de pesquisadores trabalhando para você. Por que você não comprou o Circle Lark Davis? De qualquer forma, Circle é realmente a única boa maneira de se expor a stablecoins. Nada se compara a isso. Se aparecer uma boa correção, pode ser uma chance. Talvez eu entre em uma posição se houver correção adequada na Circle. Não preciso correr atrás quando o IFR está tão sobrecomprado. Haverá um novo teste da MME, só falta definir data e local. O grande Masby postou isso. Este é o gráfico dos outros.
Disse que este foi o único mercado de baixa em que as altcoins repetiram os mesmos fundos ou não caíram muito nos últimos 2 anos. Por isso, continuei otimista. Nunca tivemos uma validação real de que uma correção mais profunda estava a caminho. A estratégia sempre foi comprar na dor e no medo para obter o máximo de valorização. Se o mercado permitir anos para acumular nesses níveis, seria tolice não aproveitar o efeito composto, já que o próximo mercado de alta pode ser insano. Concordo. Tem sido realmente interessante ver que, apesar de todo o pessimismo na timeline, as altcoins fora do top 10, ou seja, tudo fora do top 10, não estão tão mal, não estão ótimas, mas também não terríveis. Se estiverem formando um fundo nessa faixa, rock and roll, tudo isso retorna ao começo da conversa. Se os preços do petróleo caírem, se a gente ver qualquer sinal de resolução para o que está acontecendo no Estreito de Hormuz, no Irã, agora, então adivinha só, os mercados de risco disparam de novo. Mas você precisa que isso aconteça, porque se o preço do petróleo chegar a 150, eu não acho que seja uma boa notícia para as altcoins, pessoal. Tenho más notícias para vocês. Solana está nessa formação de cunha ascendente. Ok, de novo, precisamos ver os touros conseguirem nos levar de forma convincente acima daquela linha laranja superior. Eles ainda não fizeram isso. Os preços continuam se comprimindo aqui dentro. Esse é um padrão gráfico de baixa, especialmente em tendência de queda, como a atual. Então, se isso romper a parte de baixo em torno de 86 dólares, más notícias para os touros e uma dor de preço chega bem rápido nesse mercado. Ok. Aí está. Pessoal, quem ainda não está no nosso círculo, eu convido vocês a entrarem. É absolutamente incrível. O valor que estamos oferecendo nesse grupo é simplesmente insano. Essa é a nossa comunidade privada no Discord. Estamos trabalhando duro todos os dias. Eu, minha equipe e a nossa ótima comunidade lá dentro. Oferecemos muito valor, setups do nosso time de traders, posições de compra e venda em cripto, metais e ações, além de um relatório semanal sobre ações quentes. Coisas como a MicronTech, antes de ter aquela valorização de 100%. Beleza! Você vai receber opiniões quentes sobre altcoins, relatórios semanais, análises aprofundadas escritas por pessoas de verdade. Beleza, pessoas de verdade. Não estamos só confiando em IA aqui. Pessoas de verdade escrevendo isso com pesquisa de verdade. Beleza. Você terá acesso ao nosso bot de análise e sinais de trade, além de conteúdos sobre mercados de previsão, DeFi e muito mais. O link está abaixo. Esperamos você lá. Você com certeza vai querer se inscrever nisso. Eu garanto, só esses benefícios já valem 50 dólares por mês, sem contar todo o resto que você vai receber junto. Ah, você também recebe nosso curso de trading. Eu garanto. Você recebe esse valor grátis ao se inscrever pelo link abaixo. Teste grátis por 7 dias. Te vejo lá dentro. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!